Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente. É um dia diferente. Diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Um dia diferente. Diferente. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação, que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar
em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste e acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste e acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.
tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho. Porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Boa noite, irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações, sempre conectados com a nossa casa de Miquel, recebendo as vibrações amorosas que dela emana, sentindo as vibrações de Miquel, Catuíte, Irmãs Margaritas e toda a espiritualidade amiga de nossa casa. Chegamos ao final de novembro, última sexta-feira do mês, e dia de palestra. Hoje teremos como convidada uma companheira da nossa casa, a Simone Pape, e ela trará o tema Renascimentos. Antes dela fazer as suas reflexões, vamos ouvir a página de abertura com o Renan Pape, tudo em família hoje, e a prece inicial com a nossa companheira Inês Maria. Que possamos ter uma boa noite de estudo com muitas reflexões. Fiquem com Deus. Do livro União em Jesus, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Emmanuel. Renascer. Deplorável engano esperar alguém por nova reencarnação a fim de melhorar-se. A estrada de nossa alma na luta humana é como que o ingresso do aluno do amor e da sabedoria em novas fases de aprimoramento na grande escola da Terra. E, se vemos a árvore renascer da semente em trabalho metódico, e se observamos o tempo ressurgir
em cada novo dia, é fácil reconhecer a nossa privilegiada posição de criaturas conscientes no círculo das possibilidades de renascimento espiritual em qualquer ocasião. Se a vontade bem dirigida é a bússola de nossa embarcação no mar das provas edificantes, podemos, em verdade, renascer a cada hora. Da incerteza para a confiança, do desalento para a coragem, da tristeza para a alegria, da fadiga para o bom ânimo, da sombra para a luz, do mal para o bem, da perturbação para o equilíbrio, da dor para a felicidade, da discórdia para a paz, da violência para a harmonia, do ruído para o silêncio e do ódio para o amor. Renascimento de hoje, porém, indica a morte da véspera. Se não aprendermos a ceder, em silêncio, apagando os nossos impulsos de dominação individualista, quando se cala a semente na cova escura, morrendo para reviver no pão que enriquece o celeiro, será sempre difícil a nossa renovação. Usando o amor e a humildade, no clima do serviço incessante, encontraremos cada dia 1000 recursos de recomeçar a nossa jornada, com bases no infinito bem. Cada qual de nós possui o tesouro do coração, do cérebro, do verbo, dos braços. Se quisermos empregar semelhantes patrimônios na transformação dos valores que nos cercam, convertendo a nossa fé em motivo de trabalho santificador, em todos os momentos da vida, permaneçamos convictos de que estamos no renascimento constante, a caminho da perfeição crescente que nos outorgará o direito às mais vastas compensações da vida universal. Graças a Deus, graças a Jesus por mais uma oportunidade de encontro e de estudo em nossa casa. Nossa querida Casa de Miguel, que tanto nos auxilia, nos amparando, nos acolhendo em nossas necessidades materiais e espirituais. Eis-nos aqui, mestre querido, mais uma vez, para refletir sobre os estudos que serão trazidos. Que a espiritualidade amiga esteja conosco nessa expansão da Casa de Miguel até nossos lares. E que as palavras trazidas possam provocar em nós as reflexões necessárias para melhorar o nosso comportamento e o nosso entendimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal do Centro Espírita Miguel. Hoje, dia 27 de novembro de 2020, última sexta-feira do mês, dia de palestra na reunião pública de sexta. Meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora e expositora de nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Esta noite vamos conversar um pouco sobre o tema renascimentos, que possui uma abordagem bem ampla, e me referindo ao aspecto que transcende a matéria, se focarmos nos sentimentos e nas virtudes, podemos falar sobre o renascimento da esperança, do amor, da fé, da perseverança, o renascimento de oportunidades. Bem, englobando tudo isso, iremos falar sobre a reencarnação, que ao nosso entendimento significa o renascimento de novas possibilidades de aprendizado e reajustes para o progresso do espírito sob a misericórdia de Deus. Vamos então ao nosso estudo.
hoje em dia, a tese da reencarnação, ela passa da esfera religiosa e filosófica para a área da pesquisa científica. Torna-se para nós um axioma, que é uma verdade incontestável. A pluralidade das existências é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, unindo a ciência e a religião, abre-se os caminhos do conhecimento para todos nós, à luz da razão. Podemos ampliar o nosso olhar para mais além. Vamos conversar sobre o ponto de vista prático e racional de como o conhecimento e a certeza da reencarnação fará a diferença em nossas vidas. Vale aqui ressaltar também que a crença na reencarnação não é de hoje, não é uma crença atual. Ela existe há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Nas antigas civilizações, ela já existia nas antigas civilizações que povoavam o nosso orbe. Então, quando a gente fala da união da ciência e da religião, cabe aqui trazer um estudo muito amplo sobre essa questão da reencarnação, realizado sob uma abordagem científica. Então, nesse caso, iremos citar o Dr. Ian Stevenson, cientista, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O Dr. Stevenson, ele desencarnou no ano de 2007, mais precisamente no mês de fevereiro. Mas o legado que ele deixou a todos nós é de extrema importância, possui um valor inesgotável. Ele, o Dr. Stevenson, foi um dos mais importantes pesquisadores sobre a experiência e sobre experiências espirituais. A sua pesquisa incluía principalmente o tema da reencarnação e a problemática do relacionamento entre a mente e cérebro e a continuidade da personalidade após a morte do corpo físico. O Dr. Stevenson recolheu e analisou rigorosamente mais de 2.700 casos de crianças que pareciam lembrar-se de vidas passadas sem o auxílio da hipnose. Em suas pesquisas, o Dr. Stevenson, ele juntou-se a outros pesquisadores na busca de evidências que comprovassem a reencarnação. Entre os pesquisadores que auxiliaram o Dr. Stevenson neste trabalho, fazendo parte da sua equipe, a pesquisadora e psicoterapeuta Carol Bauman, que se dedicou em estudar especificamente casos de reencarnação na mesma família. A pesquisadora Carol, ela era uma pessoa cética, ela no início ela não acreditava em reencarnação, e um fato acontecido na sua família, especificamente com o seu filho, trouxe a ela o interesse em se aprofundar nesse tema. E aí ela se juntou à equipe de pesquisadores que auxiliaram o Dr. Stevenson nesse trabalho. A pesquisadora Carol, ela vai tratar de uma abordagem de reencarnação na mesma família, até porque ela vivenciou essa questão. E ela é autora desse livro aqui, tá? E essa temática realmente é muito interessante para todos nós, principalmente nós espíritas, né? Esse livro, o título é O Amor Me Trouxe de Volta,
histórias emocionantes sobre reencarnação na família. Eu tenho esse livro, para quem se interessa pelo assunto, eu recomendo. Aqui a autora nos traz vários casos, e eu separei um para poder ler para todos nós, né? Para a gente poder nos aprofundar um pouco mais. Então vamos lá. Eu não escolhi aleatoriamente esse caso. Dentre os casos que se encontram nesse livro, eu escolhi esse pelo fato dele ser um pouco mais curto e por conta do nosso tempo, tá? Então vamos lá. Existe um prefácio para narrar o tema. Ela coloca aqui que Candy admirava muito a sua mãe, Viola, tá? Então ela ficou muito feliz, a Candy, de tê-la de volta. E a troca de papéis também lhe deu a chance de desenvolver a paciência e a condescendência, e garantiu à mãe o desejo que expressou ao morrer de conhecer melhor a filha. Então vamos ao caso. Candy adorava sua mãe Viola, uma contadora que também apresentava um lado artístico e descontraído. Ela não perdia uma chance de cantar e dançar. Ela adorava, aliás, dançar. Ensinava a dança onde morava, na Califórnia, e se apresentava regularmente no teatro local. Viola era uma mãe muito dedicada. Quando Candy estava com uns 30 anos, Viola teve câncer de mama e se mudou para a casa da filha. Candy, sua filha, fez o melhor que pôde para cuidar de Viola, doente. Mas não se sentiu à altura da tarefa, porque também tinha 2 filhos pequenos. Um dia, Candy estava tão desgastada que disse à mãe que não conseguiria aguentar aquele ritmo por muito mais tempo. Tentando dar ânimo à filha, Viola lembrou de que Deus só nos faz lidar com aquilo que somos capazes de suportar. Então Candy lhe fez um pedido. Por favor, não morra, porque não consigo lidar com isso. Viola, que acreditava na reencarnação, respondeu de maneira enigmática: depois que eu morrer, vou voltar para ver você outra vez. Candy não entendeu bem, mas como a mãe estava fraca, concordou, fazendo apenas um comentário: mal posso esperar. 2 semanas depois, Viola desencarnou. No outono do ano de 1985, Candy enfrentava um período de dificuldades. Seu casamento estava desabando e ela vinha se sentindo mal havia um mês. Quando o médico disse para ela que ela não estava doente, e sim grávida, mal pôde acreditar. Depois do nascimento do segundo filho, Candy sofrera um aborto espontâneo e lhe disseram que ela não poderia mais engravidar. Embora os médicos lhe avisassem que uma nova gestação seria arriscada para ela e para a criança, Candy decidiu levar em frente aquele milagre. 5 meses depois, deu à luz a Jill, uma menina perfeitamente saudável. Candy jamais esquecera aquele momento. Quando me trouxeram Jill pela primeira vez, meu marido e minha avó, Dolores, mãe de Viola, estavam comigo. Percebemos na mesma hora. Jill era idêntica a Viola. Os olhos tinham aquele brilho tão característico dos olhos de mamãe. Meu marido disse que era hereditariedade,
mas vovó e eu suspeitamos que era mais do que isso. Na época, fiquei imaginando se a previsão de mamãe havia se concretizado. Antes mesmo de Gil aprender a falar, todos na família viam as semelhanças entre ela e Viola. A partir dos 9 meses, Gil ficava sentada no cercadinho cantarolando velhas canções que eu não conseguia identificar. Mas vovó dizia: "Oh, esta é tal música." Então eu ia para o piano e tocava a melodia, para delírio de Gil, que cantava e agitava os bracinhos. Vovó ficava estarrecida ao reconhecer as canções que mamãe costumava cantar. Gil era precoce de outras maneiras também. Com 1 ano e 1 mês, já formava frases completas. Ela causou espanto a mim e aos avós ao dizer e fazer coisas típicas da personalidade de Viola. No início, ver Gil como Viola, em miniatura, não era mais do que uma diversão em família. Embora todos dissessem brincando que Gil era a reencarnação de Viola, ninguém levava essa ideia a sério. Até que uma série de incidentes que aconteceram quando Gil tinha 2 anos os convenceu de que era mesmo verdade. E aí Kendi relata o que aconteceu. Minha avó e eu fomos fazer compras e levamos Gil. Estávamos na estrada e Gil, como sempre, ia cantarolando alegremente no banco de trás. De repente, ela começou a cantar uma canção muito antiga, dizendo palavra por palavra. Fiquei tão assustada que não consegui mais dirigir. Parei o carro no acostamento e ficamos ali, à beira da estrada, até que Gil terminasse de cantar todas as estrofes. Vovó estava quase histérica, murmurando: "Meu Deus, meu Deus!" Perguntei à minha avó: "O vovô não vivia cantando essa música?" Eu me lembrei dele cantando quando nos levava em seu carro. "Isso mesmo", respondeu minha avó. Era uma das favoritas dele e de Viola. Não havia como Gil ter aprendido a letra. Ela jamais ouviria aquela música, aquela canção antiga, nem no rádio e nem na televisão. E não aprendeu comigo. Eu mal me lembrava da música e certamente não conhecia toda a letra. Minha avó também não. Mas minha filha, de 2 anos, sabia a letra inteira. Outro fato também aconteceu quando levei Gil, aos 4 anos, para sua primeira aula de sapateado. Ela parecia saber exatamente o que fazer. A professora levou um susto quando a viu executando os passos mais complicados e logo me perguntou: "Essa menina já teve aulas de sapateado?" Eu sabia que não podia contar toda a verdade, por isso respondi: "Claro que sim, já teve algumas aulas." Mas por dentro eu ria e pensava: é claro que ela sabe dançar. Mamãe era professora de sapateado. Ao ser entrevistada, Carol, ela narra também outros casos importantes, principalmente um fato que aconteceu um pouco antes de Viola desencarnar. Ela disse que a sua mãe lhe informou que, nas seguintes palavras:
Eu sinto muito por não ter conhecido você de verdade. Sempre tive orgulho da minha filha. Acho que você é maravilhosa e faz coisas admiráveis. E tenho pena de não ter demonstrado mais meus sentimentos. Ela me disse isso 4 dias antes de morrer. Respondi a ela: esta é uma excelente ocasião para me dizer que sou uma boa pessoa. Por que você esperou todos esses anos para me dizer isso? Fiquei zangada por ela ter esperado até o último minuto para me dar a aprovação e a atenção. Por isso acredito que um dos motivos que a fizeram voltar foi para se reconciliar comigo, para me conhecer melhor. Agora temos muito tempo para dar continuidade ao nosso relacionamento. Além desse caso que eu li para vocês nesse livro, existem muitos outros casos conhecidos, como o de Jenny Kunkel, relatado no livro autobiográfico e que foi adaptado para o cinema. Vocês já devem ter ouvido falar do filme Minha Vida na Outra Vida, que ela relata experiências de como ela conseguiu lembrar da sua família de uma existência passada. Outro caso também muito conhecido é do menino James, que aos 2 anos começou a vivenciar lembranças que seria também um tenente. James, o mesmo nome que ele tem na atual existência, morto em combate na Segunda Guerra Mundial. O caso de James também foi publicado em um livro, cujo título é A Volta, também muito conhecido. Bem, nós poderíamos falar de tantos outros casos, mas vamos seguir, que eu gostaria de destacar para refletirmos juntos no que possui de comum em todos esses casos. Primeiramente, o fato é relacionado à lembrança de uma existência anterior. Mas como assim? De onde vem esta lembrança ou memória de uma outra existência? A memória de uma experiência vivenciada num corpo que não é o seu atual. Nesse caso, nós podemos dizer que é uma memória extracerebral? Bom, falando de memória extracerebral, os cientistas definem, primeiramente, vamos entender como é que é a definição de memória para os cientistas hoje. Memória é aquisição, consolidação e evolução das informações. Aquisição, essa aquisição ela pode vir através de um som, de um tato, de uma experiência, de uma lembrança. Normalmente, a memória ela nos chega através dos nossos sentidos, através do olfato, da gustação, enfim. A memória, normalmente, ela é captada, ela é adquirida, essa aquisição, através dos nossos sentidos. E aí, o outro passo, a consolidação, o armazenamento dessa informação, para que o nosso cérebro, em determinado momento, possa acessar a informação. Por exemplo, eu tenho aqui para mim um copo com água. Eu sei que é um copo com água porque eu adquiri esse ensinamento, essa aquisição. Eu aprendi que isso é um copo. Então, eu saberei identificar um copo, porque é uma memória. Eu
toquei, eu vi, e aí toda vez que eu ver um vidro ou um copo, aliás, um copo, eu saberei diferenciar um copo de vidro, um copo de plástico, um copo de acrílico. Bom, os materiais que o compõem, na realidade aqui, não é o caso. Mas o que eu quero dizer a todos é que existiu uma consolidação dessa memória em minha mente. E a evolução dessas informações. Então, como é que a gente pode dizer que crianças Aí nós vamos colocar uma faixa etária a partir dos seus 2 anos de idade, que é quando elas normalmente começam a se comunicar, né, a estabelecer uma comunicação através da linguagem de palavras. Como é que elas podem narrar fatos vivenciados por ela na primeira pessoa, se elas não tiveram essa aquisição naquele momento? E aí a gente vai mergulhar numa questão que é denominada memória extracerebral, que é um termo técnico usado por cientistas e parapsicólogos para as lembranças espontâneas de certas crianças, que geralmente a partir do começo da fala, aí ao redor dos 2 anos, parecem demonstrar recordações referentes a pessoas e fatos existentes ou ocorridos antes do seu nascimento. É uma coisa muito interessante para todos nós isso. As crianças, elas não dizem se lembrar que viram tais pessoas ou fatos, como se falassem de alguém numa terceira pessoa. Mas elas afirmam que são estas pessoas e que vivenciaram pessoalmente esses fatos. A memória extracerebral, ela traz o incômodo e esse paradoxo de que as lembranças narradas, e em vários casos e posteriormente confirmadas através de documentos, elas não foram registradas através da aparelhagem neuropsicológica da criança, né, que detém essa informação. Mas, a princípio, vamos colocar aí entre aspas, pelo cérebro e demais órgãos sensoriais de uma outra pessoa, impreterivelmente morta a uma época em que a criança ainda não havia encarnado. E essas crianças, elas narram espontaneamente as suas lembranças, como nós vimos no caso, né, da Jill, que começou a apresentar características, a cantar músicas que eram comuns à viola. Outras crianças também, como o caso que eu citei anteriormente, do menino James, que começou a narrar fatos acontecidos na Segunda Guerra e de que forma houve o acidente que o vitimou numa batalha. E traz ali muito conhecimento relacionado à aviação, especificamente ao avião que ele utilizava naquele momento. Como uma criança pode conhecer de assuntos profundos se ela ela está ali numa das primeiras fases da sua infância. Então, essa situação da reencarnação, ela traz um campo muito amplo para a pesquisa científica. Retornando ao caso específico da reencarnação da viola, temos um outro fato importante nessa leitura.
e que se diferencia dos casos de James, o aviador, e o caso de Jenny, do livro autobiográfico Minha Vida, na Outra Vida. Esses dois últimos casos, eles não ocorreram na própria família, ao contrário da Viola e dos casos que foram trazidos também neste livro aqui. Sob esse aspecto, Kardec ele nos traz um apontamento muito interessante, que se encontra no capítulo 4, item 18. Vou pegar aqui o meu evangelho para poder ler para vocês. O título é A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. O item 18 começa da seguinte forma, através do apontamento de Kardec. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. A princípio, o oposto, sim, os destrói. Então, Deus ele permite que nas famílias ocorram estas encarnações de espíritos, algumas vezes antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo de servir também de prova para uns e para outros como um meio de progresso. Nesse caso específico, um meio de fortalecimento dos laços que unem esses dois espíritos. Sobre o aprendizado e a lógica da reencarnação, podemos refletir, analisar sobre alguns questionamentos que podemos realizar. Como, por exemplo, como aprender a amar indistintamente em apenas algumas décadas de vida? De que maneira conseguir perdoar verdadeiramente as mágoas mais doloridas, sem a chance de um recomeço em algumas situações? Como aprender toda a lógica das ciências do microcosmos, das células, a grandiosidade do universo em poucos anos, em uma única vida? Como renovar o coração, muitas vezes turvo pelas dificuldades que ainda carregamos, sem as chances de refazer os caminhos e atitudes. Sem a possibilidade de renovar de onde paramos, como aprender com os erros e ilusões que nos permitimos ao longo das existências. Vocês lembram quando falei lá no início da minha exposição sobre a transcendência do renascimento, da esperança, do amor, da fé, da perseverança, de persistir e insistir e das oportunidades? Tudo isso tem a ver com a reencarnação. Tudo isso tem a ver com a misericórdia divina. Quando analisamos profundamente todos esses questionamentos, a reencarnação nos traz a esperança sobre as novas oportunidades, sobre o aprendizado e sobre o fortalecimento do amor, desse sentimento sublime em nossos corações, através da união com aqueles que compartilhamos as nossas existências. Sobre a fé e a perseverança no futuro. Há quem diga que a pluralidade das existências, em face ao sofrimento vivenciado, possa representar uma justiça, uma severa justiça. Mas eu discordo desse ponto de vista, porque não é só uma justiça, mas sim uma misericórdia divina. Alta e valiosa misericórdia significa o trânsito
na carne a recapitulação entre o novo berço e o novo túmulo. A beleza deste processo é que ele é autocorretivo e também um meio de progresso coletivo. À medida que vamos aprendendo juntos a perdoar e a se perdoar, cada reencarnação nos oferece a oportunidade de melhora, pelo arrependimento e pelo desejo de reparação. Por mais dura que ela possa ser e por mais cruel que tenha sido o erro que tenhamos cometido, ao invés de sermos condenados por esses erros, recebemos essa oportunidade de reparação e de aprendizado. A possibilidade que Deus nos dá sob o conhecimento desses casos e de que possamos conferir as infinitas oportunidades e compreender a nossa condição de espíritos imortais. O aprendizado, ele não cessa. Por esse motivo, visando o progresso do nosso ser, há todo um planejamento reencarnatório, com a medida certa de desafios e de oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento. Nenhum de nós se encontra pela primeira vez nesse processo de aprendizado. As histórias se multiplicam, elas são tantas que nos chegam ao conhecimento nessa existência que percorremos e se externalizam de valores que nos trazem ao coração um sincero desejo de aprimoramento e das capacidades de nossa mente. Experienciar novamente a vida do lado de cá é sem dúvida um motivo para rendermos graças ao Senhor pela bendita oportunidade. Encerramos aqui as nossas reflexões dessa noite, mas eu gostaria de trazer um apontamento que se encontra no livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, ele nos traz o seguinte: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Que possamos escrever uma bela história desta vez, contribuindo para o nosso progresso. E assim caminharmos, servindo e aprendendo, conscientes de toda a misericórdia e de toda a justiça amorosa de nosso Pai. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos nós. Agradecemos a companheira Simone Pape pelas reflexões trazidas na noite de hoje. Vamos ouvir uma música que tem o título de Renasce Agora. Ela fala de uma frase de Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, falando que, na verdade, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3. E logo após a música, eu convido a Simone Pape a realizar a nossa prece final. Desde já agradeço a todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje. Muita paz, muita luz para todos. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar,
tens a soma das manhãs ao teu dispor. E quando as noites chegam, é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer a Ele por mais esta oportunidade que recebemos de fortalecimento da nossa fé, da nossa perseverança e do nosso bom ânimo. Agradecidos também ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que recebemos ao longo de nossas existências, que possamos fortalecer a nossa fé, o nosso bom ânimo e a nossa perseverança. E assim caminharmos rumo ao progresso, o nosso progresso como espíritos. Rogamos também, Pai, o amparo aos irmãos que se encontram nos hospitais, encarcerados, e aqueles que ainda encontram-se recalcitrantes de vosso amor, que eles possam ser tocados em seus corações, que o vosso amor é caminho seguro para o nosso aprimoramento pessoal. E assim, certos, seguimos adiante, levantando a bandeira da fraternidade e da caridade, seguirmos rumo ao nosso progresso. Assim seja, graças a Deus.